Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem do número 37, desde que nós começamos lá no início do capítulo, versículo 1, e hoje estamos no capítulo 2, do versículo 18 em diante. Hoje nós vamos falar, nós estamos entrando na igreja em Tiatira, pela primeira vez aqui nesse estudo. E nós vamos começar uma mensagem de introdução, então a mensagem número 1 da Igreja em Tiatira. E eu pretendo dar uma pincelada rápida com vocês. Nós vamos ler o texto também de introdução daqui a pouco, ler todos os versículos. Se vocês observarem, né, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versículos. E nós vamos daqui a pouco ler todos esses versículos, tá bom, irmãos? Então, hoje, talvez pretenda ser uma mensagem mais rápida. No entanto, irmãos, antes de começar, eu quero pedir licença para os irmãos, porque eu gostaria de fazer uma homenagem, honrar a partida. Eu falo isso com o coração quebrado, né? A partida de, para mim, um vencedor, um grande homem de Deus, o homem mais espiritual que eu já conheci na minha vida, pessoalmente falando. Tenho certeza que foi um vencedor, e apesar de ser duro dizer o adeus, por outro lado, tenho certeza que um dia nós vamos nos encontrar. Então, irmãos, estou falando do meu pai americano, do Michael. Ele dormiu no Senhor há 2 dias atrás, aos 75 anos. Então, eu decidi fazer aqui para ficar registrado como memória de honra ao nosso irmão. E esse primeiro trecho, essa parte de introdução que eu vou fazer contar um pouco para vocês sobre esse homem de Deus, eu vou fazer em português e inglês. Então, eu vou fazer uma frase em português e outra em inglês, tá bom? Eu vou espelhar aqui a tela para que vocês possam ver. Eu não tive tempo de preparar muita coisa, infelizmente, mas mesmo um pouquinho, né? Só um segundo, irmãos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou tentar. Bom, vocês me falam se vocês estão vendo. Eu vou fazer um agora. Vocês estão vendo, irmãos? Sim ou não? Sim, nós estamos vendo. Sim, estou vendo. Entendi. Amém, aleluia. Bom, vocês estão vendo em tela grande ou só tela pequena? Então, a tela é grande? Bom, Os dois. dois, né? Tá bom. So, I would like to, this time right now, I would like to honor the memory of our brother Michael Sodner. Our brother passed away a couple days ago, and I would like to record here right now in the honor of his name my last words, even though
I didn't have the chance to say that to him in a personal way. Uh, well, I just talked with him 1 month ago before this last hospitalization that that when he passed away, but he was very happy by that time. And we spoke for around one hour, and it was a very short period of time, but he was very encouraged uh, to pass through this last surgery. But anyway, what I'm going to do here, because we have Brazilian people watching right now, so I have to speak one phrase in Portuguese, and then the next phrase is gonna be in English, okay? But anyway, não, eu falei com o nosso irmão Michael há um mês atrás, no dia do seu aniversário, ele estava muito encorajado, muito lúcido, estava pronto para passar pela sua última hospitalização, dessa última cirurgia que levou ele à morte. Mas ele estava muito encorajado, falamos mais ou menos por quase 1 hora, e ele estava muito feliz. Brother Michael, as far as I know in my life, he is the most spiritual man that I have ever met my entire life. When I met Brother Michael, I was just 17 years old, and I was already a Christian, and I was saved by that time. I had been saved by that time for 4 years. In the beginning of my salvation, I was really burning in my spirit to love the Lord and to follow the Lord. And in the first 2 years of my salvation, after my salvation, I was really burning for the Lord. But then the next 2 years, after the first 2 years, I started a period of my life that my heart was decreasing in love for the Lord. Então, eu fui salvo com 17 anos de idade. Nos primeiros 2 anos da minha salvação, eu estava realmente amando muito o Senhor e realmente queimando no meu coração pelo Senhor. Mas depois dos 2 anos de salvação, eu comecei a entrar no período de mornidão espiritual. E, não obstante, eu continuava amando o Senhor. So by that time, when I was facing this period of lukewarmness in my heart, was when the Lord gave me the honor, the great chance to meet Brother Michael. I went to United States as an exchange student in 1995, and he was at the beginning he was my counselor, and then eventually he became for 2 or 3 months my host father, and I can say for my entire life he became my American father and my spiritual father also, along with his wife, my Scottish mother, Janice. Então, foi justamente nesse período, quando eu estava em mornidão, que o Senhor me deu o privilégio de ir para os Estados Unidos como estudante de intercâmbio, e quando eu conheci o irmão Michael, ele era meu conselheiro no intercâmbio, e depois ele acabou tornando-se meu pai americano. Por um período de 2, 3 meses nós moramos juntos. Foi quando ele passou também a ser, por toda a minha vida, meu pai espiritual, e também junto com a sua esposa, Jenny, vocês estão vendo na foto aí, a minha mãe escocesa, porque ela era escocesa, né? So when I met Michael for the first time, I even remember that same day, we were riding the car. He was arriving, by the way, that time, and I was sit beside him in the car, and I can't remember, just like if it was yesterday, that he was not speaking in that moment, but I could feel the presence of the Lord so strong in his life. And I used to say, as a comparison, of course, that's not the real situation, but I used to say that it was just like I was feeling the Lord's presence in his life, just like it was waves of radio waves
Of course, was not that, but that's a way that I can uh, say a spiritual experience in a physical way. Então, a primeira vez que eu encontrei o irmão Michael, nós estávamos dirigindo o carro, estávamos juntos no carro, ele estava dirigindo, ele não estava falando nada naquele momento, eu estava sentado do lado dele, e eu podia sentir a presença tão forte do Senhor na vida dele, que eu costumo comparar como se fosse ondas de rádio que saía do ser dele. É claro que isso não é verdade em termos, não é fisicamente falando, é uma experiência espiritual, mas a sensação é sentir a presença muito forte do Senhor do lado dele, mesmo sem falar nenhuma palavra. So then, when I moved to his home and I started to live with them, Brother Michael and Janice, every day when I got back from high school in the evening, and when they got back from their work, we would spend like 2 or 3 hours maybe just praising the Lord, and I was playing the guitar, and they were singing the hymns, and then we were sharing with one another the God's word, and I was so amazed with them because they knew the Lord in such a living way, and they were presenting to me God's word in a way that I have never be presented in my whole life. So in a living way, full of reality, full of life. And they were like shining their eyes when we were together, praising and sharing Christ. Então, foi todo dia, quando eu chegava da escola, o Michael e a Janice, eles chamavam para ler a Bíblia e cantar por 2 a 3 horas. E eram períodos maravilhosos, todo dia. E eles me apresentaram a Bíblia de uma maneira muito viva, cheia de realidade, de uma maneira que eu nunca havia experimentado na minha vida. E eles amavam o Senhor, e eu vi nos olhos deles como eles amavam o Senhor. Enquanto eles louvavam o Senhor de todo o coração, enquanto eu tocava o violão. So right now, I just want to share briefly some experiences that I had with Brother Michael. We don't have enough time here, but anyway, I just want to once to share three experiences right now very quickly. The first one was when by that time, my heart was closed because of the denomination that I got saved, Presbyterian Church. My heart was locked in a denomination system, and I was taught by that time in the Presbyterian Church that we should not have fellowship with some other brothers from other denominations, just like the Universal Church of the Kingdom of God. And so I remember one day when I was preaching the gospel in a hospital, and I saw a brother. This brother was reading his Bible to a sick person in the hospital, and I just got beside the sick person also, and I introduced myself to this brother, and I asked him what denomination he was from, and he told me that he was meeting in the Universal Church of the Kingdom of God. And when I heard that, I didn't want to have fellowship with him anymore, and I just left
not only the brother, but the sick person. Então, eu queria só contar algumas experiências rápidas para vocês aqui. Não temos muito tempo aqui para isso. O irmão Michael, quando eu ainda antes de ir para os Estados Unidos, quando eu uma vez estava pregando o evangelho em um hospital em Goiânia, e eu vi que tinha um irmão lendo a sua Bíblia para um doente no leito. E quando eu cheguei próximo, eu me apresentei para esse irmão. E eu perguntei de qual denominação que esse irmão era. E esse irmão me respondeu que ele era da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu fui ensinado na presbiteriana, onde eu fui salvo, nós não deveríamos ter comunhão com esses irmãos, porque a Universal é terrível. Aí sim eu fui ensinado. Então, quando eu ouvi que esse irmão era Universal, eu saí imediatamente do quarto, deixei o doente, deixei o irmão e fui embora. When I told Brother Michael about this experience, he asked me if I believed by that time that brother was saved or not. And I said to Brother Michael, well, of course, Brother Michael, I believe he's saved. I don't dare to say that he is not saved. So I believe he was saved. Then Brother Michael said to me, asked me, well, if you believe he's saved, so it means that God in his righteousness accepted him as a son. So are you more righteous than the very God that accepts his brother as a son? So if God accepts him, why can you not accept him as your brother? Are you more righteous than the very God? So, quando eu contei para o irmão Michael sobre esse irmão da Universal, ele perguntou se eu cria, se esse irmão ele era salvo ou não. E eu falei para o irmão Michael, eu não ouso dizer que ele não é salvo. Imagine que ele era salvo. Então, o Michael me perguntou, ora, se você crê que ele era salvo e que Deus o aceitou como seu filho, por que você não aceita ele como seu irmão? Porventura, você é mais justo que o próprio Deus? Se Deus é justo, na sua justiça o aceitou, é porventura a sua justiça maior que a justiça de Deus? Porque você não quer aceitar ele. Então, foi assim que eu aprendi com o irmão Michael, no início de todas as coisas, a aprender a amar todos os irmãos e aceitá-los como Deus aceitou. Another experience that I had with Brother Michael, just finished here, this moment to honor our brother, was when I told him that I was dating with my wife, Renata. Of course, by that time, Renata, she was not my wife. She was my girlfriend. And I told Brother Mike that I was dating with her. And I told him that I was praying to the Lord by that time, so the Lord could touch Renata's heart, and Renata would come to meet with her in the church life. Because by that time, Renata, she was not meeting the church life; she was meeting denomination, and I was already in the church life, and my intention, my desire, purpose of my heart was in prayer. I was praying to the Lord and asking Him, Lord, please, can you bring Renata, give Renata the vision of the church, and bring her to the church life, so we can be together. And I told that experience to Brother Michael, and I said, Brother Michael, I'm afraid about Renata because she's not in the church life, she's in denomination. I was dating with her, and I like her. And I don't know what to say because I am praying to the Lord, but it seems to me that the Lord is not answering my prayer. Então, uma outra experiência que eu tive com o irmão Michael, para terminar aqui o nosso momento de testemunho, é quando eu estava namorando a Renata. Naquela época ela não era minha esposa, ela era minha namorada. Eu já estava na vida da igreja e a Renata não estava, ela estava na denominação. Então eu estava orando ao Senhor e muito pedindo ao Senhor que o Senhor trouxesse a Renata para a vida da igreja, para que nós pudéssemos estar juntos. E eu estava muito preocupado naquela situação, porque por mais que eu orasse ao Senhor, me parecia que o Senhor não estava me respondendo a minha oração. Então eu contei isso para o irmão Michael. Então ele me disse,
So when I told that to Brother Michael told me that the reason that the Lord was not answering my prayer was simply because of the fact that my heart was not pure in my prayer. In fact, Brother Mike told me, your heart is impure because you have two purpose in your heart. The first intention, the first purpose that you have in your heart uh, is to bring Renata to the church life. That's a very good purpose, of course. But at the same time, you have another purpose. So you want her to come to the church life, but not because the church life is a perfect place for her, but it's because you want her to be in the church life. So in order for you and her to get married, so your heart has two intentions, two purpose. One purpose is Christ, and another purpose is to get married with her. So your heart is not pure, and if you want the Lord to answer your prayer, you have to purify your heart before Him. So if you really want if your heart is is really full of one intention, which is the very Christ, I believe you should go to the Lord tonight and bow down your needs and pray to Him and say, Lord, I'm willing to lose Renata and not to get married with her, but bring her to the church life, even if you have another plan for her and another brother to get married with her. I'm willing to give up of her and not to get married with her, and or even break down our date if our dating if you want, Lord, but bring her to the church life. So, that's what brother Mike told me, and when I heard that, it was really hard for me to go before the Lord and pray this kind of prayer, because I know I was not praying to the wall. I was praying to the living God, and the Lord, if I prayed this kind of prayer that Brother Mike was asking me to do, of course, I knew that the Lord is real, and if the Lord answered that kind of prayer, I might lose Renata once forever. But my heart was pure, and I want, or at least I want to purify my heart before the Lord. And so I did, just like Brother Mike told me. So that very night, I bowed down on my knees, in close to my my bed, and I prayed to the Lord the same prayer that Brother Mike told me to do. And guess what? So 3 days after that, Renata called me from Brazil, and I was in the United States, in Texas, and she told me, uh, for some reason that I cannot understand, that right now she told me that she was once for all she was meeting the church life. She left the denomination system and she was meeting the church life. The Lord told her that the church life is a pearl of great value, and she was willing to sell everything to buy this pearl, which is Christ and the church. So I was very happy for that. And the saints, the end of this experience, I got married with Renata. So this year we will complete 17 years of marriage, and praise the Lord for that. Então, o que aconteceu? O Michael me disse que o problema é que o senhor não estava respondendo a minha oração é porque meu coração era impuro. E ele disse que meu coração era impuro porque eu tinha duas intenções, dois propósitos no meu coração. O primeiro propósito era trazer a Renata para a vida da igreja, o qual era um propósito de fato puro em si mesmo. Ou seja, era algo de Deus, era algo de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma segunda intenção no meu coração, que era que ela viesse para a vida da igreja para que eu pudesse me casar com ela. Então, ele me disse: você não pode ter um coração impuro, você tem duas intenções, uma é Cristo, o outro é a si próprio. Se você realmente quer
que a Renata venha para a vida da igreja, você tem que estar disposto a orar diante do Senhor hoje à noite. Vá até seu quarto, se ajoelhe perante o Senhor e diga ao Senhor: Senhor, eu estou disposto a perder a Renata de uma vez por todas, mas traga ela para a vida da igreja, ainda que ela se case com outro irmão. E assim o Mike me disse isso. Para mim foi muito difícil ouvir aquilo. Primeiro, por descobrir que meu coração era impuro, que de fato era. Segundo, por saber que eu teria que fazer esse tipo de oração diante do Senhor. Eu sabia que eu não estava fazendo uma oração para as paredes, eu sabia que eu estava fazendo uma oração para o Deus vivo e que o Senhor responderia a minha oração. E se o Senhor respondesse a minha oração, eu poderia perder a nada para sempre. Mas como eu estava disposto a ter meu coração purificado diante do Senhor, assim eu fiz. Naquela mesma noite, eu fui diante do Senhor, eu me ajoelhei e eu orei ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu estou disposto a perder a Renata, mas traga ela para a vida da igreja, Senhor, para que, uma vez por todas, ela, ela, ela reúna na vida da igreja, ainda que ela se case com outro irmão. E para minha surpresa, entre aspas, né, 3 dias depois, a Renata me liga do Brasil, porque eu estava no Texas naquela época, toda feliz, dizendo que agora estava reunindo na vida da igreja e que ela tinha, o Senhor havia mostrado para ela que a igreja era uma pérola de grande valor e que ela estava disposta a vender tudo que ela tinha para comprar essa pérola que era Cristo e a igreja. Então, irmãos, aqui eu finalizo minha homenagem ao irmão Michael, a inúmeras, centenas de outras experiências espirituais que esse irmão me ensinou, lições maravilhosas, mas o tempo aqui não permite que eu continue. So, right now, I'm gonna finish my moment to honor the memory of our brother Michael. Because of the time here, we do not have the proper time to share the hundreds of lessons that brother Michael taught me and the many and many experiences that we had together. And I could share for the whole night long, but because of the time, I have to finish here. Well, I just want to show to you some other pictures. Então, eu queria só mostrar para vocês aqui alguns dos meus, algumas fotos do irmão Michael. Isso aqui no seu casamento, com a sua esposa, né? Já depois de muitos anos de casado. Aqui é o Michael, o mais novo, casado com a Janice, escocesa. O dia do casamento dos dois. Aqui é o dia do casamento, o Michael com a Janice, lindos, né? E aqui os pais do Michael, né? Cristãos que amavam muito o Senhor. O pai do Michael e a mãe do Michael. Aqui, um pouco tempo depois, né? Já no tempo de casado, o Michael e a Janice. E aqui, quando eles tiveram seus filhos, né? Esse aqui é o sogro do Michael, é o pai da Janice, um escocês. E aqui os dois filhinhos do casal, a Callie, mais velha, e o Jamie, mais novo. E aqui eles bem mais velhos, agora com o Jamie mais velho, a sua esposa, os seus 2 filhos, a Carly com as suas 2 filhas, a Janice e o brother e o irmão Michael. A Janice dormiu no Senhor há 3 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás. E aqui é uma das fotos preferidas minha e também da Carly e do Michael, mais velho aqui. E essa foto ficou no meu coração. Então é isso, irmãos. Eu queria voltar agora para a mensagem. Vamos começar agora a mensagem da Igreja em Tiatira. Obrigado aí por me ouvirem, por esse testemunho desse grande homem de Deus que me apresentou a vida da igreja. Bom, irmãos, vamos ver Apocalipse capítulo 2, versículo 18 em diante. E aí eu vou ler como eu sempre faço com vocês, eu vou ler todos os versículos, depois eu vou começar a explicar para os irmãos um pouco, tá bom? Então, Apocalipse 2, 18 diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras, últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse
Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, aqui nós lemos toda a carta da igreja em Tiatira. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas a carta que a gente Tiatira, das 7 cartas de Apocalipse, é a maior de todas. Ou seja, foi a carta que o Senhor mais falou, mais versículos disse. E isso tem um propósito, daqui a pouco nós vamos entender por quê. Bom, o que simboliza a igreja em Tiatira? A igreja em Tiatira, todos os grandes estudiosos da Bíblia concordam que a igreja em Tiatira simboliza o início da igreja católica apostólica romana. A palavra católica quer dizer universal. Então, foi quando surgiu a igreja católica apostólica de Roma. Em termos de data, foi na segunda metade do século XVI, 500 e pouco, mais ou menos. Então, 550 para frente, quando foi a primeira vez, quando pela primeira vez instituiu o sistema papal dos papas como sistema universal. Então, quando a Igreja instituiu pela primeira vez o sistema papal dos papas, e eles tiveram a ousadia de dizer que Pedro foi o primeiro papa deles, foi quando surgiu, então, uma vez por todas, a Igreja Católica Apostólica de Roma. E a Igreja Católica, ela tem esse nome Católica Universal porque ela foi uma continuação da Igreja em Pérgamo. Então, a Igreja de Pérgamo, você se recorda, foi quando Constantino, o imperador romano, ele decretou, cerca de quase 200 anos antes do surgimento da Igreja Católica, ele decretou que todo o Império Romano seria agora cristianizado, seria cristão. Então, ele uniu a igreja com o Estado, com o governo, com a política, que era o Império Romano. Daí para frente, a igreja e o Estado tornaram-se tão casados, que esse é o nome da palavra pega, tão unidos, que uma coisa passou a ser sinônimo da outra. Você não conseguia mais separar esse casamento, você não conseguia mais separar quem era igreja e o que era Estado. Eles eram totalmente unidos. Se você nasceu no Império Romano, você era cristão. Se você era cristão, é porque você nasceu no Império Romano. Então, era algo totalmente misturado. Como o Império Romano era imenso, dominava quase o mundo inteiro naquela época, o mundo conhecido naquela época, quando instituiu o sistema papal, a igreja tornou-se universal, ou seja, era uma igreja só, única, que pegava todo o Império Romano. E por isso que a igreja católica quer dizer universal, e também ela quer dizer apostólica, porque eles afirmam que surgiu com o Pedro, como o primeiro apóstolo, o primeiro papa. E também é romana, porque ela é a continuação do Império Romano. Ela surgiu com o surgimento do Império Romano. Por isso chama-se Igreja Católica Apostólica de Roma. E aí, irmãos, houve uma degradação total da igreja. Das 7 igrejas aqui, irmãos, quando chega na igreja em Tiatira, a igreja católica, foi quando a igreja chegou no fundo do fundo do fundo do poço. Quando ela chegou no seu nível maior de degradação, de heresia, de prostituição, de fornicação espiritual e até física. Quando surgiu com a idolatria, coisas terríveis. Não sei se vocês perceberam, quando chega na igreja em Tiatira, a igreja chegou nas coisas mais profundas de Satanás. Ali dentro da igreja católica é ensinado, e até hoje, é ensinado
as profundezas de Satanás. Isso é um ensinamento. Então, onde está isso? Onde está isso? Tá? O Senhor disse isso, tá? Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 24, fala assim: Digo todavia a vós outros demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, esse ensinamento, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Na verdade, no original grego, o Senhor diz as profundezas de Satanás. Então, a igreja ela misturou de tal maneira com o mundo, com as coisas malignas, que chegou à profundeza, ao nível mais profundo das coisas malignas satânicas. Satanás deitava e rolava, e até hoje deita e rola, na igreja católica, apostólica romana. Irmãos, nós não temos medo de falar a verdade aqui. Então, irmãos, nós vamos falar a verdade como ela é, assim como nós cremos, tá? Mas eu quero primeiro explicar para os irmãos. Há muitas coisas que nós precisamos explicar aqui nessa introdução. Então, vamos recapitular um pouco, vamos entender o nível da degradação. E também como a igreja chegou nessa situação. Irmãos, precisam se recordar, mais uma vez aqui, que as 7 igrejas em Apocalipse, elas foram 7 igrejas que existiam naquela época, na época de João, mas elas, muito mais do que as cartas para aquelas igrejas daquela época, essas cartas são cartas proféticas para a igreja, para a história da igreja, para a evolução da igreja, desde o seu surgimento até a volta do Senhor, para as várias fases que a igreja passa e as situações em que a igreja está. Então, quando começou a igreja em Éfeso, era imediatamente a época dos apóstolos, ou um pouquinho a época depois dos pais apostólicos, depois de João, depois de Paulo, etc. E aí a igreja em Éfeso começou a esfriar o seu amor, vocês se recordam disso. Depois desse período, a igreja começou a entrar no período da igreja Esmirna, que era um período de perseguição, quando a igreja foi altamente perseguida pelo Império Romano. Houve 10 grandes perseguições, que foram os 10 dias que o Senhor fala para a igreja em Esmirna, que ela teria que tolerar 10 dias, né? A perseguição duraria 10 dias. Então, passou por um período de muita perseguição. O Império Romano perseguiu, martirizou, matou os cristãos de forma horrível. E aí, quando a igreja entra no período da igreja. Bom, mas só um pouquinho. Quando a igreja entrou no período da igreja em Esmirna, de perseguição, aquela época da igreja em Éfeso, que é a igreja apostólica, desapareceu. Tá? Então, a igreja em Esmirna ela é uma continuação da igreja em Éfeso. Então, uma vez que surgiu a igreja em Esmirna, a igreja em Éfeso desaparece, porque ela continua. Então, é uma fase da igreja que sai da época depois dos apóstolos e entra na época da perseguição. E a igreja foi perseguida aí por 200 e poucos anos pelo Império Romano, por aí mais ou menos, falando de cabeça. E aí, quando surge no ano 300 alguma coisa, na primeira metade do século IV, quando Constantino, que era o imperador romano da época, então dá as boas-vindas para a igreja, para de perseguir a igreja, faz um casamento entre a igreja e o mundo. Nesse momento, quando essa união da igreja com o mundo, quando Constantino baixa um decreto real, imperial, dizendo que todo o Império Romano agora era cristão, nesse momento a igreja Esmirna desaparece, porque a igreja Esmirna é o período da igreja de sofrimento. A igreja não está sofrendo mais. Agora a igreja entrou no período de bonança, de boas-vindas, só que as boas-vindas que o inimigo deu para ela. E aí entra, então, a igreja entra no período da igreja em Pérgamo, do casamento, que era o iniciozinho, quando surgiria a igreja católica, mas não tinha surgido ainda. E aí, depois de cerca de 200 e de poucos anos, depois disso, na segunda metade do século VI, 500 e poucos, então, quando a igreja então institui o sistema papal. Ao instituir o sistema papal, surge, de fato, o início da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja em Tiatira. Nesse momento, a igreja em Tiatira surgindo, a igreja em Pérgamo desaparece. Não estão entendendo? Ela desaparece, porque a igreja em Pérgamo torna-se a igreja em Tiatira. Então, as primeiras 3 igrejas, elas desapareceram já. Foi a igreja dos apóstolos, perseguição, casamento da igreja em Pérgamo, vira a igreja em Tiatira. A partir de agora, da igreja em Tiatira, das próximas igrejas que vão ter, das 7 igrejas, que é a igreja em Tiatira, depois a igreja em Sardes, depois a igreja em Filadélfia, depois a igreja em Laodiceia,
essas 4 igrejas que virão, elas não mais desaparecerão. Elas estarão presentes até a volta do Senhor. Agora, não é mais como as 3 primeiras, que uma vai transformando-se na outra. Não. Essas 4 igrejas, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, permanecerão até a volta do Senhor. Por isso, irmãos, é importante que irmãos entendam que aqui das 7 igrejas, a gente pode separar as 7 igrejas em 2 grupos distintos. Um grupo primeiro das 3 primeiras igrejas, que é o número 3, porque o número 7 não é 3 mais 4. O número 7, na verdade, na Bíblia, pode ser falado de 2 maneiras, né? Principais que a Bíblia nos mostra. Ou o número 5 mais 2 é 7, mas não é um número também usado na Bíblia, mas não é o número mais usado na Bíblia. O número mais comum da divisão do número 7 é o 3 mais o 4, ou o 6 mais o 1. O que significa isso? Isso é muito rico, irmãos, vou falar para os irmãos. O número 6 mais o 1 simboliza o Senhor na criação do homem. Quando Deus criou toda a humanidade, lá em Gênesis capítulo... A recriação, na verdade, em Gênesis capítulo 1 e 2, o Senhor criou tudo, recriou tudo em 6 dias, que foi quando criou toda a criação, tinha criado todos os animais, planetas e o homem, até o 6º dia, e no 7º dia foi o dia do descanso, que era o dia do Senhor, que era um dia consagrado ao Senhor. Então, número na criação, o número 7 é 6 mais 1. Ou seja, o Senhor ter criado toda a criação, o Senhor ter criado todas as criaturas para Deus. Ou seja, ele criou toda a criatura até o 6º dia. Para quê? Para que elas sejam para Deus, que é o 7º, né? Para elas descansem em Deus. Para que elas levem a cabo o propósito de Deus. Então, o número 7 na criação, lá na criação, é 6 mais 1. Toda criatura, tudo criado nesse universo é para Deus, o 7. Até o 6º criou todas as coisas. E criou todas as coisas para Deus, no 7º. Entenderam aí? Mas quando chega no Novo Testamento, na era da igreja, na era da graça em que nós estamos vivendo, o número 7 como 6 mais 1 desaparece. E aí passa a ser o número 7 como 3 mais 4. Por que 3 mais 4? Porque 3 simboliza o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. E o 4 simboliza, na Bíblia, todas as criaturas. Porque quando nós chegarmos no capítulo 4 de Apocalipse, quando falar dos seres viventes, vocês vão entender que seres viventes são simbolizados pelo número 4. São 4 seres viventes. Tá? Se vocês vão olhar Apocalipse capítulo 4, versículo 8, fala assim, ó. Quer ver? Vou ler para vocês aqui. Versículo 6, fala Apocalipse 4, 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. Então, havia 4 seres viventes. Então, os 4 seres viventes têm vida. São seres que têm vida. Os seres viventes, seres que têm vida, por isso quer dizer viventes, que vivem, eles simbolizam todo o homem. Tá? Toda criatura, principalmente o homem. E são 4, porque depois nós vamos ver para vocês, explicar para vocês o que são esses 4 seres viventes direitinho lá na frente. Mas são simbolizados pelo número 4. E também o número 4 não só simboliza toda a criatura, por causa dos 4 seres viventes, mas também, se você for observar, tudo que diz respeito à vida nessa Terra é número 4, por exemplo. São 4 direções, né? A Terra tem 4 direções, então norte, sul, leste, oeste. Então, a Terra ela é simbolizada pelo número 4, onde está todas as criaturas de Deus. Estão na Terra. Deus não tem criatura no espaço, tá? Está na Terra. Não há extraterrestre, só há a Terra, tá bom? E também toda a vida na Terra ela é conduzida por 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Então, tudo é 4. Não estão percebendo? Então, o número 4 simboliza a criatura. E o número 3, Deus triuno. Quando chega na era da igreja, por que o 7 não é 6 mais 1 agora, mais 3 mais 4? Porque na era da igreja foi quando Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, veio se adicionar à sua criatura, que é o número 4. Entrar para dentro do homem.
Quando Deus decidiu entrar para dentro do homem, quando o Senhor morreu, citou e soprou o Espírito para dentro de nós, ele pegou o 3, que é o Deus triuno, e infundiu, adicionou dentro do 4, que é a criatura, que são o homem, e somou as duas coisas, de tal maneira que o 3 somado com 4 virou 7. Então, 7 que simboliza, no Novo Testamento, simboliza a completação por mover de Deus, né? Então, quando Deus completou essa soma por mover de Deus. Então, no Novo Testamento, Deus está se movendo. Mas como é que Deus está movendo nessa terra hoje? Deus se move nessa terra hoje através das plantas? Não. Deus se move nessa terra hoje através das pedras? Não. Deus se move nessa terra hoje através dos incrédulos? Não. Deus se move nessa terra hoje através da sua igreja, somada com ele, que é o 4 da igreja, que é o homem que recebeu o Deus triuno para dentro de si, somou-se ao Deus triuno. É o 3 mais 4. Justamente por isso, irmãos, que nós, aqui em Apocalipse, toda a história da igreja ela é contada pelo número 7. São 7 cartas. 7 cartas. Ou seja, toda a igreja, a história da igreja, ela é definida pelo número 7. São 7. Então, as igrejas estão somadas com Deus triuno. É o 4 mais o 3, Deus triuno, forma o 7. Então, as igrejas são 7. Hoje. Mas esse número 7 não é o número que vai ficar na eternidade. Quando começar a Nova Jerusalém, que é a eternidade, aí o número 7 desaparece e ele torna-se o número 12. Porque lá em Apocalipse, não há o número 7. Quando nós chegarmos lá no Apocalipse, eu digo lá na Nova Jerusalém, você vai ver que lá na Nova Jerusalém não tem o número 7, tem o número 12. Lá tudo é 12. Por que 12? Porque agora, na eternidade, não será mais 3 mais 4, que é o 7. Na eternidade será 3 vezes 4, que dá 12. Ou seja, quando chegar na Nova Jerusalém, o homem vai estar totalmente mesclado de forma intensa, multiplicado intensamente com Deus triuno. De tal forma que o 3 agora não está mais somado ao 4. O 3 está multiplicado ao 4. Ou seja, a ligação entre o 3 e o 4 tornou-se muito mais forte. Deixou de ser uma soma e passou a ser uma multiplicação. Multiplicou em muito. Por isso, na eternidade, temos o 12, que é a completação da completação do mover de Deus. Quando o mover de Deus, de fato, eternamente se completou totalmente mesmo. Então, eu sei que é muito confuso esses números, mas é importante nós entendermos isso, porque a partir de agora, as 7 cartas, há uma mudança. Então, e nós vemos claramente aqui, que nas 7 cartas nós temos as primeiras 3 igrejas que desapareceram, é o primeiro grupo. E agora nós vamos falar de 4 igrejas que vão ficar até a volta do Senhor. Então, 2 grupos distintos. Então, é o 3 com 4. Até aqui há também essa diferenciação, 3 mais 4. Como é que nós sabemos que as 4 últimas igrejas, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia e Laodiceia, vão ficar até a volta do Senhor? Como é que nós sabemos disso? Essa é a primeira pergunta que vocês podem me fazer. E eu vou responder daqui a pouquinho. E a segunda pergunta é, vocês poderiam fazer, além disso, como é que vocês provam que essas 4 últimas igrejas são um outro grupo diferente das 3 primeiras? Bom, a primeira pergunta responde a segunda também. As duas são 2 respostas, a mesma resposta para 2 perguntas. As 4 últimas igrejas, que é Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, vão ficar até a volta do Senhor, porque as cartas dessas igrejas, o Senhor fala da volta dele. Quando nós vemos a igreja em Éfeso, se você voltar a ler de novo a carta da igreja em Éfeso, na sua casa, sozinho aí, você vai ver que lá o Senhor não fala sobre a volta dele. No momento nenhum o Senhor cita algo sobre a sua volta. Na igreja de Esmirna, também em momento nenhum o Senhor cita algo sobre a sua volta. Na igreja em Pérgamo, em momento nenhum, também o Senhor não cita nada sobre a sua volta. Inclusive, na igreja em Pérgamo, quando fala no versículo 16, fala assim, ó, portanto, Apocalipse 2,16, portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora. Esse bem a ti sem demora não diz respeito à volta do Senhor, diz respeito ao Senhor vindo tratar com a igreja naquele momento. E eu expliquei isso quando nós estávamos na igreja em Pérgamo, tá?
Então, na igreja de Pérgamo não cita a volta do Senhor. Quando nós chegamos na igreja de Tiatira, é a primeira vez que o Senhor fala sobre a volta dele. Por isso é um grupo distinto. E por isso também mostra que a igreja de Tiatira vai ficar até a volta do Senhor, porque ela vai se encontrar com o Senhor na volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, a igreja católica vai estar presente, tá? E aonde fala isso? Onde fala aqui que o Senhor vai voltar? Vou mostrar para os irmãos aqui, ó. Quer ver? Só um pouquinho, irmãos. Fala assim. Tá no versículo 25, tá aqui, ó. Tão somente conservo o que tendes até que eu venha. Conservo o que tendes até que eu venha. Esse venha é a volta do Senhor. Então, pela primeira vez nas cartas às igrejas, o Senhor fala sobre a volta dele. Então, isso quer dizer que a igreja de Tiatira vai ficar até a volta do Senhor, até que o Senhor venha, tá? Quando chega na igreja de Sardes, também fala da volta do Senhor. Quer ver? Vamos ver lá? Só para vocês entenderem. Vou procurar o versículo aqui. Versículo 3, Apocalipse 3:3, fala assim: para a igreja de Sardes, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. Virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Todos nós sabemos, quando o Senhor fala de vir como ladrão, ele está falando da volta do Senhor secreta, tá? E eu falei isso nas primeiras mensagens do Apocalipse, tá bom? Então, aqui, o Senhor fala para a igreja de Sardes que ele vai vir até a igreja de Sardes e vai vir como ladrão e pegar de surpresa. Então, a igreja de Sardes, muitos vão perder a volta secreta do Senhor, tá? Se não vigiarem, tá bom? Então, aqui o Senhor fala sobre a volta do Senhor. Na igreja em Filadélfia, aonde na igreja de Filadélfia o Senhor fala sobre a volta dele? Nós vamos ler? Versículo 11 fala assim: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. Então, conserva o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, o Senhor vai voltar e vai, sem demora, o Senhor vai voltar e vai encontrar a igreja de Filadélfia, que já tem a coroa de vencedor, tá? Quando nós chegamos à igreja de Laodiceia, se você ler toda a carta da igreja de Laodiceia, vocês não vão ver um versículo claro falando sobre a volta do Senhor. No entanto, e tem um motivo para isso também. Por que na igreja de Laodiceia não tem um versículo claro sobre a volta do Senhor? Quando chegarmos em Laodiceia, nós vamos explicar o porquê, tá? Mas a igreja de Laodiceia é a última carta. Então, a última carta é quando a igreja chegou no estado que a igreja chegou no estado de orgulho. Ou seja, por ser a última, ela encontrará o Senhor também, tá? Quando o Senhor voltar, encontra a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Então, essas 4 últimas igrejas, elas vão permanecer até a volta do Senhor. Elas não desaparecerão, tá? Então, é importante entender que elas são grupos diferentes, as primeiras 3 que já desapareceram. O segundo motivo que mostra que essas 4 igrejas são igrejas de grupo diferente. Esse aqui é um motivo muito especial, sabe, irmãos? Eu acho muito rico. Observe agora como é que muda a frase até aqui. Vamos entender, vamos observar 7 cartas para nós entenderem. Quando o senhor chega no final da carta da igreja em Éfeso, da igreja em Éfeso, Esmirna e Pérgamo, o senhor sempre, antes de falar a promessa para o vencedor, o senhor primeiro faz um chamamento para as igrejas. Quer ver? Olha só. Vamos ler Apocalipse 2, versículo 7. Fala assim: quem tem ouvidos, para a igreja em Éfeso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. 2 pontos. Ao vencedor, aí ele dá um chamado ao vencedor. Então, o Senhor começa primeiro falando aqui, na igreja em Éfeso, primeiro ele começa falando para todas as igrejas. Ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Então, o Senhor está falando para todas as igrejas, tá? Então, dentro das igrejas, quem vai ouvir? O vencedor. Mas o Senhor faz um chamamento geral para todas as igrejas. Então, o final da carta sempre é assim, das 3 primeiras cartas. O Senhor faz o chamamento para todas as igrejas e o vencedor é que ouve.
Aí chega na igreja de Esmirna, mesma coisa, no versículo 11, ó. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito das igrejas. 2 pontos, o vencedor. Aí na igreja de Pérgamo, da mesma maneira, no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. Ao vencedor. Porém, quando começa a igreja, a gente atira para frente, a gente atira Sardes, lá, Filadélfia, Laodiceia, muda. O Senhor não começa fazendo um chamamento para todas as igrejas, não. O Senhor começa fazendo um chamamento direto para o vencedor. Direto para o vencedor. E aí depois faz o chamamento para todas as igrejas, mas primeiro direto ao vencedor. Muda a ordem, quer ver? E isso prova que essas 4 últimas igrejas são grupos separados, diferentes das primeiras 3, tá? Esse é o motivo, e o outro acabei de explicar para vocês, porque eu menciono na volta dele. Quer ver? Vamos ver como é que é diferente? Que a gente atira. Eu começo primeiro falando assim, versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, aí ele fala, continua falando. Aí no final, 29, ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que os Espírito das igrejas. Então, primeiro, agora inverte, o Senhor faz o chamamento direto para o vencedor, e todas as igrejas podem e devem ouvir também. Em igreja de Sardes, a mesma coisa, Apocalipse 3, 5. Primeiro ele faz chamamento para o vencedor. O vencedor será assim. Aí no versículo 6 ele fala para todas as igrejas: quem tem ouvido, ouça os Espíritos das igrejas. A carta em Filadélfia, a mesma coisa, versículo 12. Ao vencedor falou em coluna, aí no versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça os Espíritos das igrejas. Tá vendo como é que mudou? Em Laodiceia, a mesma coisa. No versículo 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo. Aí 22, quem tem ouvidos, ouça o Espírito das igrejas. Então, houve uma mudança na maneira como o Senhor faz o chamamento. Nessas 4 últimas igrejas, a maneira que o Senhor chama é diferente das primeiras 3, mostrando que elas são grupos distintos. Tá? E tem outro princípio maravilhoso. Por que o Senhor mudou, então, essa maneira de chamar nas últimas 4 igrejas? Porque agora, irmão, no tempo final, em que essas 4 igrejas vão aparecer até a volta do Senhor, o Senhor não mais perde o tempo, entre aspas, falando para todas as igrejas em si. O Senhor fala direto com o vencedor. Nas 3 primeiras igrejas que desapareceram já, o Senhor primeiro fala para todas as igrejas e o vencedor ouve. Nas 4 últimas que estão até a volta do Senhor, o Senhor muda, o Senhor fala direto para o vencedor. Não há mais tempo a perder. O nosso Senhor está voltando sem demora. O Senhor tem que falar direto com o vencedor agora. O Senhor sabe que só o vencedor vai ouvir. Primeiro o Senhor fala com o vencedor, porque ele é de fato o único e verdadeiramente aquele que responde. Depois o Senhor deixa aberto para todas as igrejas ouvirem também, como testemunho. O Senhor deixa aberto para todas as igrejas saberem que o Senhor teve um chamamento, mas só o vencedor que ouviu. Por isso o Senhor fala direto no coração do vencedor. Bom, as 4 últimas igrejas que ficaram até a volta do Senhor, que é a igreja de Tiatira, que simboliza a igreja católica, a igreja de Sardes, que simboliza as denominações protestantes, a igreja de Filadélfia, que simboliza a igreja segundo o coração do Senhor, e a igreja Laodiceia, que simboliza a igreja orgulhosa, que vai ficar até a volta do Senhor. Essas 4 últimas igrejas, o Senhor tem que falar direto com o vencedor, porque não há tempo mais para esperar. E os vencedores ouvirão. Esse é um princípio maravilhoso. Eu espero que os irmãos tenham entendido essa diferenciação do 3 com 4, 3 vezes 4. Eu sei que é um pouco complexo, mas espero que os irmãos tenham ganho isso aí, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho mais. Eu tô quase terminando aqui hoje, irmãos. Eu não quero demorar muito aqui. Mas eu quero voltar mais um princípio aqui e dizer para os irmãos. Primeiro, vamos lá. O que simboliza... Vamos falar da igreja em Tiatira, da cidade de Tiatira. Vamos falar o contexto histórico um pouco, né? A gente sempre começa falando contexto histórico. Tiatira era uma cidade, na época, da Ásia Menor, que pertencia à Grécia, na época em que... quer dizer, pertenceu à Grécia, depois o Império Romano dominou. Na época de João, quando o Senhor falou essa carta para a igreja em Tiatira daquela época, a Tiatira estava sob domínio do Império Romano e fica ali na Ásia Menor, que hoje corresponde à Turquia. Então, todas as 7 igrejas das 7 cartas de Apocalipse, elas estão hoje na atual Turquia. E se você for hoje lá na Turquia, Tiatira não existe mais. Existem pequenos restos arqueológicos no centro da cidade, no lugar que é uma cidade chama, acho que é Akhisar, eu não sei falar turco, é uma pronúncia turca, é uma cidade grande até, mas não é a mesma Tiatira daquela época.
Bom, e a Tiatira daquela época, que ficava na Ásia Menor, aonde ela estava localizada? Ela estava localizada exatamente na estrada que havia entre Pérgamo e Sardes. Então, havia uma estrada de comércio, porque Pérgamo era muito forte, era um reino na época. E havia uma estrada que ligava Pérgamo a Sardes e que passava por Tiatira. Tiatira estava bem no meio dessas duas cidades. E ficava cerca de 30 quilômetros de distância de Pérgamo. Isso era a cidade física naquela época. Mas até isso, irmão, é um princípio tão interessante, o Senhor não faz nada como coincidência. Se você observar a igreja em Tiatira, ela está exatamente, a carta da igreja em Tiatira, ela está exatamente entre a carta da igreja em Pérgamo e a carta da igreja em Sardes. Ela está bem no meio. Ela é exatamente o meio das suas coisas. É muito interessante isso. Por exemplo, a igreja em Pérgamo, ela foi quando a igreja caiu numa situação mundana. Aí surgiu a igreja em Tiatira, que é a continuação da igreja em Pérgamo. Porém, nessa situação da igreja em Tiatira, que é a igreja católica, a igreja em Pérgamo piorou demais, entrou no nível máximo de degradação, que é a igreja em Tiatira. Porém, quando chega na igreja de Sardes, que é o outro ponto, que é a próxima carta, é a restauração da igreja em Tiatira, que é quando surge a reforma protestante. Martinho Lutero, com os outros servos de Deus, grandes homens de Deus, João Calvino e outros, que foram levantados na época da reforma, para reformar a igreja, para tirar a igreja da situação caída. Então, de um lado você tem, pega no início da queda, do outro lado você tem a igreja de Sardes, no outro ponto você tem a igreja de Sardes, que é o início da restauração da igreja, e no meio, o ápice máximo da degradação, que é a igreja católica de Tiatira. Está bem no meio. Ela vai caindo, ó, vem de pé, cai no ponto mais baixo de Tiatira e começa a voltar para a restauração em Sardes. Então, veja que até a posição geográfica da cidade de Tiatira na época é interessante, porque ela está exatamente entre Pérgamo e Sardes, que é o que a Igreja Católica esteve entre o final da Igreja em Pérgamo e a Igreja Católica esteve como foi o início da restauração para surgir a Igreja dos Protestantes. Isso não é muito rico, irmãos? Eu acho isso muito precioso, muito rico. E como é que era a igreja em Tiatira naquela época? Como é que era a cidade de Tiatira naquela época? A cidade de Tiatira ficava na beira de um rio, chamado Rio Lico, tá? E era uma cidade muito rica e afortunada. E ela era caracterizada, ela era conhecida na época pela produção, dentre outras coisas, produzia bronze. Por isso que alguns autores falam que o Senhor fala para a igreja de Tiatira que ele tem o pé de bronze, tem os pés de bronze, né? No versículo 18, fala assim, ó, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chão de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Porque na época, Tiatira era conhecida pela produção de bronze. É lógico que quando o senhor fala que tem os pés semelhantes ao bronze polido, isso é um princípio espiritual que nós vamos ver a partir da mensagem que vem. O bronze quer dizer algo espiritual. Mas a citação é interessante porque na época Tiatira produzia bronze também, era conhecida pela produção de bronze. Mas bronze não era o item mais característico que dava mais fama para Tiatira, não. O item que dava mais fama para Tiatira era a púrpura. Então, a Tiatira era conhecida como uma cidade que produzia o corante chamado púrpura. E a púrpura é um corante meio avermelhado, meio para roxo, que é uma mistura do vermelho com o azul. Então, é uma cor assim, o roxo, né? O púrpura, indo do vermelho para o roxo, do vermelho escuro para o roxo, né? E como era produzida a púrpura na época? Isso é importante, interessante, irmãos. É, até a cidade de Tiatira ficar famosa pela produção de púrpura, a púrpura já era produzida no mundo antigo por várias outras cidades. Só que a maneira como as outras cidades, há séculos antes, já produziam a púrpura era produzida há muitos séculos antes de ser produzida em Tiatira. Mas eles produziam de uma maneira diferente. Eles produziam a púrpura através de um mexilhão, uma espécie de um molusco, né, de uma concha que eles pegavam no mar, um mexilhão específico lá, tem um nome científico, eu não vou entrar nisso aí. E eles pegavam esse mexilhão, que era difícil conseguir esse mexilhão no fundo do mar. Eles pegavam esses vários mexilhões, esmagavam esse mexilhão, e ao esmagar esse mexilhão, saía uma cor púrpura desse mexilhão. Tá?
a substância saía desse mexilhão. E eles jogavam esses mexilhões todos esmagados dentro de uma grande piscina de água, e aí deixava essa água secar, 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 até ficar só o corante ali. Então era muito caro, porque era difícil produzir. Então a ideia para produzir 2 gramas de corante de púrpura, eles tinham que esmagar centenas de milhares de mexilhões. Por isso a púrpura era muito cara, era muito estimada como corante. E ela era usada, desde o Velho Testamento, era usado para símbolo de realeza. Os reis eram vestidos de púrpura. Você se recorda que até o sacerdote do Velho Testamento, até o tabernáculo tinha cores de púrpura nele, que dá o sentido de realeza, tá? De algo real. É algo. E como era a púrpura era a mistura de azul com vermelho, o azul simboliza o celestial, o céu. O vermelho simboliza o sangue de Cristo. Então, ou seja, na simbologia do Velho Testamento, a púrpura era uma mistura da realeza celestial de Cristo com o sacrifício real. Né? Então, era a mistura do sacrifício do Senhor e o lado celestial do Senhor, do lado humano que morreu na cruz e o lado celestial do Senhor, né? E também os reis vestiam de púrpura. Se vocês se recordam, eu não vou citar muitas coisas aqui, mas vocês se recordam, lá em até Daniel, quando capítulo 5 de Daniel, quando o rei Belsazar quis agradar Daniel, porque Daniel revelou o significado daquela música na parede, ele quis vestir Daniel de púrpura, né? Então, significando realeza. Porém, quando em Tiatira, na cidade de Tiatira, o que foi diferenciar? É que Tiatira, na época, eles descobriram uma maneira diferente de obter a púrpura. Enquanto até então era obtida só para esmagar esse mexilhão, na cidade de Tiatira eles descobriram uma planta, na época, chamada garança, como essa planta, que eles retiravam essa cor púrpura dessa planta, garança. Até hoje, na cidade, na atual Turquia, eles ainda produzem a púrpura dessa planta, e é muito usado ainda em chapéuzinhos turcos. Você viu o chapéuzinho que os turcos usam? Chapéuzinhos folclóricos turcos, que é uma coisa circular vermelhinha, tipo um chapéuzinho, né, que os turcos usam até hoje nos seus dias folclóricos, né? Esses chapéuzinhos estão até hoje tingidos muitas vezes dessa ganância, dessa planta, tá? E até na Bíblia cita que Lídia, vocês lembram de Lídia? Vamos ler lá em Atos 16. Atos 16. Quando Paulo foi pregar na Macedônia, Paulo chegou na cidade de Filipos e foi orar à beira de do rio, e aí ele encontrou com Lídia. Atos 16, 11, fala assim, ó. Tendo, pois, navegado de Trode, seguindo direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentados-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Vendedora de púrpura. Vendedora de púrpura. Temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que entendera as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Então, havia essa irmã, Lídia, que era originalmente da cidade de Tiatira, que era conhecida por produzir púrpura, e que ela migrou seus negócios, provavelmente, para a cidade de Filipos, na Macedônia, e ali passou a morar e passou ali a fazer um negócio de venda de púrpura que vinha lá da cidade de Tiatira. E ela provavelmente tinha posses, né? Porque ela tinha uma casa e hospedou Paulo e Silas na sua casa, né? Então, irmãos, só para ilustrar para os irmãos que Tiatira era conhecido como uma cidade que vendia púrpura. Aí você fala assim, irmão Gustavo, por que você está entrando nesses aspectos históricos? Isso é meio chato. O que tem a ver com a verdade espiritual? Com a realidade da palavra de igreja de Tiatira? Vocês vão entender. Tudo isso é importante, irmãos.
Vocês vão entender na mensagem que vem, vocês vão entender com mais detalhe. A igreja em Tiatira, eu já vou explicar rapidamente, a igreja em Tiatira simboliza a igreja católica apostólica romana. E quando nós chegamos lá em Apocalipse 17 fala da Grande Babilônia. E Apocalipse 18 também fala da Grande Babilônia. Porém, em Apocalipse 17, a Grande Babilônia de Apocalipse 17 é a Babilônia religiosa, que simboliza a Igreja Católica Apostólica de Roma. E a Grande Babilônia de Apocalipse 18 simboliza a Babilônia material, que diz respeito à capital da Igreja Católica Apostólica de Roma, que é a cidade de Roma. Então, aonde está a sede da Igreja Católica? Está no Vaticano, no centro, no coração da cidade de Roma, hoje. Se você for no centro do coração de Roma, nós estivemos lá 2 vezes, eu e o Renato. Se você for no centro da capital romana, fomos no Vaticano, né? E depois, durante essas mensagens de Tiatira, eu vou falar um pouco sobre o Vaticano também. Está bem no centro. Então, o capital da cidade Babilônia material, que é a Roma, a cidade de Roma, é Apocalipse 18. E a Apocalipse 17 é a Igreja Católica Apostólica de Roma, que é a grande Babilônia, a meretriz. Tá? Porém, quando chega lá em Apocalipse 17, lá fala que a Babilônia religiosa, a Igreja Católica, ela está vestida de púrpura. Olha que interessante. E Tiatira, ela é conhecida como a cidade que produzia púrpura. Quer ver? Vamos ler lá, Apocalipse 17, só para vocês entenderem. Apocalipse 17. Leiam lá rapidamente, irmãos. Ó, versículo 1. Apocalipse 17, 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostra-te-ei o julgamento da grande meretriz, prostituta, a grande prostituta, que se acha sentada sobre muitas águas. Tudo isso vamos explicar quando chegar a Apocalipse 17 com mais detalhe. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportando o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repete nomes de blasfêmia com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de peles preciosas, de pérolas, tendo na mão cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, a mulher, a grande prostituta, a grande Babilônia, que é a símbolo da Igreja Católica Apostólica Romana, de Apocalipse 17, ela está vestida de púrpura, que era o que caracterizava na época a cidade de Tiatira, no mundo antigo. Era onde se produzia púrpura, tá? E outra coisa, se vocês observarem, é muito interessante, se vocês observarem os cardeais, aliás, os bispos, será os bispos católicos, quando ele fala aqueles sinodos com os bispos católicos, observem, eles se vestem, da linha episcopal dos bispos, né, católicos, eles se vestem de púrpura, até hoje. Até hoje. Semana que vem, eu vou botar uma foto para vocês verem, tá? Porque eu não tive tempo hoje. Eu mostro rapidamente aqui, bem rapidamente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um segundinho. Quer ver? Ver se eu vou espelhar a tela aí, irmãos. Olha rapidinho aí, só para irmãos verem. Ver se eu acho aqui. Difícil é ver se eu vou achar. Vamos ver aqui. Me falem se vocês estão vendo, tá? Vocês estão. Ah, peraí, irmãos, só um pouquinho. Eu acho que. Deixa eu tentar mais uma vez. Não vai ser possível agora não, eu vou mostrar para vocês. Mas semana que vem eu mostro para vocês. Vou mostrar para vocês uma foto dos cardeais católicos, como eles se vestem de púrpura até hoje. Como é interessante isso, tá? Mas vamos voltar. Então, a cidade de Tiatira, ela era conhecida pela produção de púrpura. Então, isso é uma característica dela. E a púrpura também simboliza algo real. Até mesmo, quer ver? Até o Senhor Jesus, até os romanos vestiam de púrpura. E os romanos, os imperadores, até Pôncio Pilatos vestiam de púrpura, os romanos pegaram, quando foram prender o Senhor Jesus, vestiram o Senhor de púrpura também, para fazer um deboche do Senhor, para um escárnio do Senhor. Quer ver? Vamos ler lá, só para nós entenderem. Ah, João 19. Rapidinho, João 19. João 19, depois que prenderam o Senhor, no versículo 2, fizeram assim, ó, quer ver?
O versículo 1, João 19:1. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e vestiram com um manto de púrpura. Por que vestiram o Senhor com manto de púrpura? Era para fazer um escárnio do Senhor. Dizendo, você não é rei? Vai, olha aí o seu manto de rei, porque quem vestia de púrpura eram os reis. Olha aí no versículo 5 eles despiram o Senhor. Ó. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Disse Pilatos: Eis o homem. Então, viram o Senhor vestido de púrpura, tá? Então, para mostrar para vocês como até aí como a púrpura simboliza o significado de real, de rei. Então, botou uma coroa no Senhor de espinho, porque o rei tem coroa, e botou um manto de púrpura, né? Quer dizer, fazendo escárnio do Senhor. Você não é rei de judeus? Aí, sua coroa de espinho. Aí, seu manto de púrpura. Não é? E também, é, em Lucas 16, 19, olha que interessante também. Eu achei isso muito rico. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Eu estou terminando, tá, irmãos? 16, capítulo 16, versículo 19. Olha aqui. Bom, Lucas 16, 19 fala assim, ó. Ora, havia certo homem rico. Aqui você está contando aquela história do Lázaro, lembra do Lázaro? Fala assim, ó, havia certo homem rico que se vestia de púrpura. Quem era rico vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então, mais uma vez mostrando que quem era rico é quem tinha púrpura, porque a púrpura não era algo para as pessoas sem condição. Por que a Igreja Católica se veste de púrpura? Porque ela está cheia de riquezas, riquezas físicas. Ela roubou as riquezas, ela vendeu, na época medieval, as indulgências, vendeu a salvação. Se você for no Vaticano hoje, é tudo de ouro, irmão, é cheio de riqueza. Tem uma sala no Vaticano que nós visitamos, que é uma sala onde tem as vestes dos papas, né? E a cada veste, irmão, todo de ouro, impressionante, quantidade de ouro, de pedras preciosas. Ou seja, ela está de fato vestida de púrpura, riquíssima, cheio de riquezas, né? De riquezas materiais. Né? Bom, irmãos, eu vou parar por aqui, por causa do tempo. Semana que vem, nós vamos começar, então, explicando o que significa a palavra Tiatira. Só falei do contexto histórico, mas não falei o que significa a palavra Tiatira. E nós vamos começar explicando os versículos um após o outro, tá bom? Jesus é o Senhor.